trabalhando esse tema que ainda está sendo trabalhado. Eu acredito que outras vezes eu ministrarei ainda sobre esse tema, mas o Senhor tem falado comigo essa semana, no decorrer desse mês, nesses dias agora, que a dificuldade não está em chegar, a dificuldade está em se manter. Então eu aprendo que Sansão, ele começou muito bem, mas um bom começo não é a garantia de que você vai ter um bom final. Então nós vamos aprender aqui algumas lições, por ser um culto de instrução, um culto de doutrina, onde Deus tem falado comigo mesmo, e eu quero compartilhar isso com vocês. Entenda que existe até um grande poeta, esse poeta é americano, ele dizia assim: grande é a arte de começar algo, mas maior ainda é a arte de terminar. Boa é a sensação inicial, mas melhor é quando se chega ao fim. Existe um versículo bíblico em Eclesiastes, Salomão escreve no capítulo 7, versículo 8, que melhor do que o começo é o fim de todas as coisas. Porque o fim é a linha de chegada. O final é quando você conclui aquilo que Deus planejou para a tua vida. Se você andar aqui em qualquer universidade, se você for aqui na universidade da nossa cidade, na Unicerp, você perguntar quantas pessoas começam no começo do ano um curso e quantas pessoas terminam, você vai ficar de boquiaberto. Porque a arte de começar é algo que a gente tem as emoções à flor da pele, a gente começa empolgado, entusiasmado. É só você olhar para a Bíblia e ver que quando o povo saiu da terra do Egito, depois de 430 anos, eles saíram cantando, adorando ao Senhor, com pandeiros na mão, com pífaros, com tamborins. Mas a Bíblia diz que eles se esqueceram no meio do caminho de orar, de agradecer, se esqueceram das primícias, e a Bíblia diz que eles foram morrendo aos poucos, e tem pregador que fala que ninguém faz casa no deserto para morar, inclusive eu, mas eu aprendi que o deserto é cemitério para muita gente, porque no meio do caminho muitas pessoas param, muitas pessoas abandonam, muitas pessoas se perdem do propósito que Deus estabeleceu. Então, entrando aqui no texto, a gente precisa primeiro entender aqui o contexto. Isso aqui é para todos, não é para pastor, não é para igreja, mas é para quem quer constituir uma família. Isso aqui é para empreendedores, para alguém que quer começar um comércio, alguém que está querendo se dedicar a algo e ver esse algo crescer. Entenda que o começo, tem muitas pessoas que falam, o começo de uma empresa é ruim, o começo é difícil, mudar de cidade, o começo é uma tristeza, mas eu quero pregar para vocês que o final são poucos que chegam até lá, porque o meio do caminho é onde muitas pessoas se perdem, é onde as pessoas trocam os valores, e nós vamos ver isso hoje retratado na vida de Sansão. Então guarda essa frase: um bom começo não é garantia de um bom final. Não esquece disso. Nós vamos entendendo aqui a narração do texto. Deus tinha um projeto com o ser humano. Já que é culto de ensinamento, eu quero que você venha comigo um pouquinho. Isso aqui é aula de bibliologia, e essas aulas é boas para a gente aprender, né? Tudo que Deus planejou, irmãos, tudo foi para o ser humano. Tudo que Deus projetou, tudo que Deus arquitetou, tudo que Deus pensou acerca de terra, era para o ser humano. Veja que Deus amou Adão desde a formação. Quando o Senhor criou Adão, Ele não criou como criou os mares, como criou os luminares, como criou qualquer outra coisa que foi criada. Porque o Senhor usava o verbo, o Senhor dizia e aquilo acontecia. O Senhor dizia: haja e houve. Mas quando Ele vai formar o homem, o Senhor já demonstra que Ele tem um carinho especial. Ele resolve descer do céu, ir até o Éden,
criar Adão com as suas próprias mãos. Irmão, se não bastasse, Deus, ele passa a ter amizade com Adão. Uma amizade que toda viração de dia, o Senhor descia para perguntar para Adão como é que foi o seu dia. Como é que você tem passado? O que você fez, Adão, hoje? Quem que você conheceu? A Bíblia vai dizendo que Deus criou o homem como a coroa da sua criação. Os 17 profetas que Deus levantou foi para falar com o homem. Os reis, os livros poéticos, históricos, os livros das leis, as leis que o Senhor deu a Moisés, tudo foi para que o homem pudesse ser guiado ao encontro de Deus. O propósito maior da criação era que o homem estivesse perto do Senhor. Mas no meio do caminho, as coisas foram perdendo-se. Deus tinha tudo, irmão, para acabar com Adão logo quando eles pecaram. Porque capítulo 1, capítulo 2 vai falar da criação. Já no capítulo 4 acontece o primeiro homicídio. Um irmão matando o próprio irmão. No capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Deus olha para a terra e fala: eu me arrependi de ter formado o homem. E ali Deus poderia ter falado: eu não tenho mais projeto com o homem, eu vou acabar com tudo. Mas não, veja que Deus sempre viu o homem como uma oportunidade de acerto. Deus olhava para o homem e dizia: eu vou dar mais uma chance, ele tem jeito. Então quando passa Adão, só para mim resumir, o Senhor escolhe Noé, homem bom, justo, e a terceira qualidade é o que Deus chama ele: andava com Deus. Ele era diferente no meio dos iguais. Então Deus olha para Noé e fala: peraí, tem esperança, existe alguém que quer andar comigo na terra, então eu vou salvar a humanidade. E a gente conhece a história da arca e do dilúvio e dos 190 dias que foram separados em 150 de chuva. Quando a chuva acaba, a preparação da arca durante 120 anos. A gente vai vendo a história e vai vendo o amor de Deus. Porém, Noé, ele quando vai servir ao Senhor, ele mesmo errou. Os seus filhos erraram. E depois disso, então, o Senhor vem tentando olhar para um homem e falar assim: olha, eu quero alguém para que o projeto continue. Ele olha para Abraão, morava na Mesopotâmia. O Senhor disse: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, eu vou dar continuidade no que eu tenho. Abraão obedece, sai. Depois de Abraão, para mim resumir, vem o seu filho Isaque. Erra também. O Isaque que nós conhecemos na Bíblia, no começo do seu ministério, ele era alguém como Abraão, mas depois ele não chega nem perto do que foi Abraão. Ele vai caindo espiritualmente, deixando os princípios. Ele se torna alguém rico, alguém poderoso. E quando chega em Jacó, aí que o negócio descamba de vez, pastores. Porque Jacó, o nome dele já dizia, né? Ladrão, usurpador, enganador. Mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo o tamanho do amor de Deus pela criação. Porque todas as vezes que eu leio assim: e Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mesmo com erros, mesmo Jacó não sendo tão crente como foi Abraão, mesmo Isaque não dando conta de manter o legado do pai, eu olho para a Bíblia e vejo Deus dizendo: eu sou o Deus de Abraão, mas eu também sou o Deus de Isaque, e não deixei de ser o Deus de Jacó. Oh glória! Parece que Deus já conhecia o homem desde a sua essência, desde o seu âmago, desde a sua criação. E assim a gente vai olhando para a Bíblia. Morre Jacó, Jacó é levado para o Egito pelo seu filho José, para reencontrar-se, e ali morre ele, morre José. Ali no Egito eles ficam 430 anos, e lá no Egito, quando eu leio a Bíblia, eu vejo que ali tem uma mistura muito grande. O povo desaprende a adorar a Deus, desaprende o que é santidade, desaprende o que é culto, desaprende o que é ser fiel a Deus, ainda que Deus colocaram eles numa terra
que era uma terra muito boa, chamada Gozer, ainda assim, eles se esqueceram de Deus durante 430 anos. E hoje eu não vim aqui pregar para super crente, eu não vim aqui pregar para super profetas, eu não vim aqui hoje pregar para mega, hiper homem de Deus que conhece tudo nas entrelinhas e que não erra. Hoje o Senhor me trouxe aqui para pregar para seres humanos, que erra, que falha, mas o Senhor está dizendo: o projeto ainda está de pé. Eu conheço você, eu sei quem é você. Veja que quando a gente vai olhar para as tribos, eu vou resumir a história. Entra Moisés, e Moisés era um assassino. Moisés, quando entra, ele entra com o Senhor dizendo: eu vou levantar um com mão forte, e esse aí vai tirar o meu povo da escravidão e vai levar o povo lá para Canaã, e essa terra vai proliferar e esse povo vai me adorar. O projeto é esse, é lá em Canaã. Mas a Bíblia diz que o próprio Moisés, irmãos, não entrou na terra. Ele passou o bastão para Josué. Josué, por sua vez, entra junto com Caleb. E aqui a gente tem um retrato do projeto que lá vai escambando. Porque sai do Egito 2 milhões de homens, fora mulheres e crianças. Chega 2 em Canaã: Josué e Caleb. A gente vai olhando e fala assim: Deus poderia muito bem olhar e dizer: se Deus fosse como eu, não existiria plano, não tinha projeto, não existia propósito com ninguém. Porque eu, quando vejo, eu pergunto, irmão, você pensa que eu estou por fora? Não estou não. Quantos obreiros veio no ensaio ontem? 4. Me dá vontade de acabar com o grupo. Quantos obreiros estavam no culto ontem? Aí quando eu vejo e falo: não, mas o fulano não sei o quê, mas o meu não veio. Quantos veio? Eu quero saber quantos. Veio 2, mas tem 60 no grupo, mas veio 2. A minha vontade é de falar: chega, deixa só os 2 e acaba com o resto. Mas Deus olha para o homem e fala: vai dar certo. Calma que eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho um prospecto na minha mão, e vai dar certo o projeto que eu tenho para o homem. Entenda que Deus está olhando e está dando chances. E não é pouca não, é muitas. Olha para alguém e fala assim: isso se chama misericórdia. Isso é graça. Isso é favor imerecido. Paulo resumiu isso dizendo: quem de vocês aí deu alguma coisa para Deus, para que possa ser recompensado por Ele? A gente vem aqui buscar uma bênção de Deus, e é muito bom receber uma bênção de Deus, mas antes de vir aqui buscar uma bênção de Deus, vem aqui para estar perto de Deus, vem aqui para sentir a presença de Deus, porque bênção lá fora o ladrão rouba, a traça corrói e a ferrugem come. Mas eu quero ver alguém roubar a tua fé, eu quero ver alguém roubar a tua intimidade, eu quero ver alguém tirar a certeza de que Deus está presente na casa. E eu sinto Ele aqui, como o ar que eu respiro. Oh glória! Israel está trocando certo pelo duvidoso. Eles começavam bem, desde Adão. Vocês estão vendo a história que eu estou tentando mostrar para vocês? Começavam bem, terminavam mal. Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué. Nós entramos aqui agora num período sombrio da Bíblia. É um período que, na minha opinião, foi pior do que eles viveram no Egito. Por quê, pastor? Porque no Egito eles eram escravos numa terra que não era deles. Agora, em Juízes, quando eu entro aqui, entrei em Juízes, eles eram escravos dos filisteus na terra que Deus prometeu para eles. Eles eram escravos dentro da própria casa. Eles plantavam, quando ia colher, o ladrão vinha, levava embora e ainda deixava uma plaquinha dizendo: ano que vem a gente volta para buscar o melhor dessa terra.
Poxa, o que eles mais queriam era chegar na terra prometida, era o propósito de Deus, era o que Deus tinha desenhado, mas quando chega lá como escravo. Jacó, se a gente ler o texto, morreu como escravo, porque Jacó morreu no Egito, José morreu no Egito. Olha o desespero de José quando vai morrer. Gente, eu estou vendo a morte me abraçando, mas quando eu morrer, pelo amor de Deus, eu sei que Deus vai levantar alguém, o projeto não vai acabar em mim, mas quando Deus levantar esse alguém, eu não sei quem vai ser, mas pelo amor de Deus, peça para levar os meus ossos até Canaã, porque nem os meus ossos vai ficar no Egito, me leva para lá. Olha para alguém e fala assim: porque no Egito, quem tem propósito, nem morto. Quem Deus tem chamado, quem Deus tem projeto, nem morto tu vai ficar lá. Olha para alguém e fala: Deus tem terra prometida para você. Aí a gente continua no texto, para mim chegar aqui. A gente vai entrar agora no início das tribos, das divisões, das terras. O crescimento de Israel, a proliferação daquele povo, e eles começam a crescer. Mas qual é o perigo desse povo crescer? Por isso que eu falei que foi uma história sombria. Além da escravidão, eles crescem sem regras. Por quê? Porque não tem rei, não tem sacerdote, não tem profeta, não tem quem dirija esse povo para o caminho. Então o que o Senhor resolve fazer? O Senhor resolve levantar juízes para julgar o povo. O Senhor vai levantando homens dotados de sabedoria para guiar o povo, porque o povo está se perdendo. Imagina um trânsito que não tem lei. Imagina um município que não tem lei. Imagina uma casa que não tem regras, que não tem respeito, que não tem ordem. Era assim que Israel estava vivendo, numa libertinagem muito grande, numa liberdade de fazer o que quer. E o próprio livro de Juízes vai falar duas frases, que são 2 versículos o tempo inteiro. O primeiro versículo vai dizer o seguinte: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os meus olhos, por isso eu os entreguei aos seus inimigos. O Senhor começa a trabalhar com o povo. Depois o outro versículo vai dizer: e o povo se desviava de Deus, a ponto de Deus os corrigi-los. O povo então se arrependia, e Deus levantava juízes para os defender. Então veja mais ou menos como é que aquele povo está vivendo. Erra, peca, Deus permite o inimigo vir. O inimigo vem, rouba, destrói, tira tudo que o povo tem. Eles se arrependem, ora, Deus levanta um juiz, levanta alguém, defende eles, julga a causa deles, e eles ficam bem de novo. Eles erram, eles pecam, eles fazem o que não agrada a Deus. Deus permite o inimigo vem, entra, arrebenta com tudo, eles se arrependem. Deus vai lá e levanta outra pessoa, outro juiz para defendê-los. Sabe quantos juízes no período de 420 anos Deus levantou? 12 juízes. Esse povo, irmãos, eles só aprendiam assim. Como, pastor? Na hora que Deus apertava o calo, eles voltavam correndo. Na hora que Deus abençoava e levantava alguém, eles levantavam, ia embora, se desviava e se esquecia do Senhor. E isso parece familiar, né, irmãos? Deixa eu aproveitar que é terça viva, é culto de ensinamento, mas tem muito crente, meu irmão, que é crente que está precisando de óleo peroba. Você só corre para Deus quando o negócio está feio. Você só vai orar quando o negócio está descambando. Quando Deus está assim, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, aí você corre para a igreja. Aí você dá um jeito, aí você tem tempo, aí você tem hora, aí você consegue entrar aqui dentro. Aí sabe o que Deus faz? Abre as portas, te abençoa, te levanta, tira a tristeza, coloca alegria.
Deus começa a te abençoar, e quando você está muito abençoado, o que é que você faz? Esquece de Deus, se desvia de Deus, e isso vai se tornando uma rotina, uma roda gigante, sabe? Isso vai se tornando uma monotonia, que a gente vai vivendo nesse ciclo. Eu estou falando de 430 anos. Se você ler Juízes 13, se você ler Juízes 15, você vai ver que até mesmo os valentes de Judá estavam sendo contaminados, estavam vivendo um ioiô. Sabe ioiô? Quem já brincou de ioiô quando era menino aqui? Ioiô é uma bolinha assim que você coloca numa linha, é um fiozinho só. Ora você puxa, está na mão. Ora você larga, está presa só por um fiozinho. Ora você puxa, está na mão. Ora você larga, está presa só por um fiozinho. Tem crente que chegou aqui por um fiozinho. Mas ainda bem que Deus não deixa esse fiozinho arrebentar. Sabe esse fiozinho de oração? Sabe esse fiozinho de vontade que faz você estacionar o carro em algum lugar, porque tem gente que não acha vaga, fica assim, não, vou embora, está cheia demais. Mas o Senhor faz aparecer uma vaga de última hora. Sabe esse fiozinho de paciência que resta, que faz você entrar aqui? É para você ouvir o que Deus tem para falar ao teu coração. E parece que eu estou vendo Deus hoje puxar o ioiô e dizendo, volta para a minha mão, volta para o lugar da onde você nunca deveria ter saído. Oh glória! A bênção não é para te afastar de Deus, pelo contrário, a bênção é para te aproximar de Deus. Tem um bordão que estão dizendo que crente só serve a Deus na prova. Virou crente, vai para a prova. É porque crente é bobo. Crente não sabe servir a Deus. É uma promessa, eu tenho a terra, o melhor da terra. Eu tenho terra que mana leite e mel. Vocês vão entrar lá. Eu quero que vocês não sejam mais escravos de ninguém. Mas o problema é que quando a gente vê a terra, a gente se encanta. E a gente fica mais encantado com a terra do que com o Deus que nos levou na terra, do que com o Deus que nos colocou na terra. Olha para alguém aí e diga assim, não queira a bênção não, queira o dono da bênção. Tem gente aqui que começou muito bem, está terminando mal, e o Senhor está dizendo, eu vou virar a página hoje para te dar uma nova oportunidade. Eu vou te dar uma nova chance. A história não vai acabar desse jeito. Eu vou escrever uma nova história. O projeto não está no fim, porque morreu um e eu levantei outro. E quando morreu Noé, eu levantei Abraão. E quando morreu Abraão, eu levantei Isaac. É verdade que Jacó não era como Isaac, mas eu levantei Jacó. Dele veio as 12 tribos. É verdade que Josué não chegava nem nos pés da fé de Moisés e da intimidade que ele tinha, mas foi eu que levantei Josué. Por isso que quando você lê na Bíblia, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, você vai entender que Deus também é Deus dos fracos, é Deus dos problemáticos, é Deus daquele que não está dando conta. Deus também é Deus daquele que não tem condições de se manter na presença dele. Mas ele está dizendo, o projeto não vai acabar. Escuta o que eu estou dizendo aqui para você. Então começa os juízes, e vem 12 juízes. Quantos juízes, irmãos? 12 juízes. Eu quero que você esqueça isso aqui mais não. 12. Otiniel foi o primeiro. Depois vem Eude, Sangar, Débora, Gideão. E todos Deus foi levantando. Lembra de Gideão vencendo lá no lagar, malhando trigo com 300 homens? Lembra dele? Lembra ou não lembra? Ele era um juiz. Nesse tempo o Senhor o levantou. Depois o Senhor levantou Tola. Depois levantou um que eu gosto do nome dele, Jair. Era o nome do meu pai. Foi um grande rei de Israel, um grande juiz de Israel, melhor dizendo. Depois Deus levanta Jefité, Ibizã, vem Elon, Abdom. E depois Deus resolve levantar um que era o mais forte de todos, o diferencial de todos, antes de levantar o último, que foi o pequeno Samuel, lá dentro do templo em Eli, junto com Eli. Quando Deus vai levantar Sansão,
a primeira coisa que Deus faz, eu preciso mostrar para essa nação que eu estou no negócio, e que esse que vai nascer é um escolhido meu. Como é que eu vou mostrar? Eu vou escolher uma mulher estéril, que não dá luz a um filho, e eu vou fazer ela gerar um filho, e todos vão ver que esse menino foi eu que escolhi ele, para que ele pudesse fazer a minha obra e o meu querer. Então já começa com milagre. A escolha de Sansão, o começo do chamado de Sansão, já começa com milagre, porque ele era filho de uma mãe estéril. Se a gente parar para pensar aqui, a gente vai ver que esse povo cansou de sofrer a tal ponto que eles começaram a voltar a ser fiel com Deus, e Deus deu então um descanso de mais ou menos 40 anos para eles, principalmente no tempo de Sansão, no começo da era de Sansão. Porque Sansão, irmãos, quando nasce, o Senhor vai dizer para ele o seguinte: tu vai ser forte, não passe navalha no cabelo de jeito nenhum, deixa ele crescer, tu vai ser um nazireu. Nazireu era alguém consagrado, era alguém escolhido. Não toca em morto, não toca em cadáver, não coma comida degolada, sacrificada. Então o Senhor foi dando algumas ordens para que Sansão pudesse ser um homem de Deus, para que Sansão pudesse ser alguém de fato diferente da geração. Olha para alguém e fala assim: Deus quer que você seja diferente. Sabe o que significa o nome Sansão? Pequeno sol. E eu falei: Deus, o Senhor é fantástico, Pai, é magnífico, é maravilhoso isso. Sansão significa no hebraico pequeno sol. E não é que Sansão foi que nem um pequeno sol, nasceu, subiu, brilhou sobre todos que estavam à sua volta, mas ao entardecer ele foi se pondo, até que houve um fim trágico. E eu não vou conseguir entrar nesse final aqui hoje, pelo tempo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando o Senhor fala Sansão, pequeno sol, Ele está dizendo assim: eu vou colocar luz aonde tem trevas. Vocês vão ser uma luz. A partir de hoje eu estou levantando um homem para que ele seja luz, para que ele ilumine quem está em trevas, para que ele clareie o caminho daqueles que estão perdidos, para que ele salve aqueles que estão indo para as trevas. Então a gente vai entender que quando Sansão nasce, o povo está apático. Está no capítulo 15 de Juízes. O povo está desanimado, o povo está cansado de sofrer, de perder, de se levantar, de cair, de pedir perdão, de ser perdoado, mas de pecar de novo. O povo está se cansando dessa rotina, desse ciclo. E cá para nós, irmãos, tem muita gente aqui vivendo um ciclo. Levanta, cai. Levanta, cai. E o pior é que nesse ciclo a gente faz promessas para nós mesmos. A gente faz promessas até para Deus, irmão. Deus, eu prometo. Estava orando aqui na igreja por um jovem tem pouco tempo. E no final ele pegou e falou assim: pastor, eu quero fazer um pedido especial para Deus. Eu falei: ô meu irmão, vamos orar. Eu quero que Deus me dê um carro e uma moto. A moto eu vou trabalhar com ela para me manter o carro, e eu quero o carro para mim fazer a obra de Deus. E eu ri. Aí ele pegou, olhou para mim e falou assim: olha pastor, você está duvidando? Se você estiver duvidando, acabou. Eu falei: não, não é isso não. Eu falei: não faz esse negócio com Deus não. Mas pastor, por que não? Eu falei: porque eu caí nessa mesma besteira quando eu tinha 18 anos de idade. Eu falei: se Deus me der um carro, eu vou pregar para todo lado, eu vou para todo lado e não cobro de ninguém. E fiz um monte de promessas. Irmão, Deus me deu um carro no mês, no outro mês eu estava na praia, bebendo, desviado, afastado, fazendo farra. A gente tem essa tendência de quando não tem, a gente promete para Deus que quando ter nós vamos ser melhor. E o Senhor não quer que tenhamos para ser melhor.
O Senhor quer que sejamos melhor mesmo sem ter. Oh glória. O negócio não é ser fiel quando eu consigo ser fiel. O negócio é ser fiel com pouca força, pastor Sebastião. O negócio é não negar a palavra de Deus quando eu não estou dando conta. O negócio é fazer a obra quando eu não quero fazer a obra. E aonde muitos estão se perdendo, é aí. Eu só faço quando eu tenho vontade. Quando eu não tenho, eu não faço. E eu aprendi que evangelho é morrer para si, para deixar Cristo viver, para deixar Cristo crescer. Então, a gente vai olhando aqui o texto e a gente vai vendo que o nascimento de Sansão foi uma intervenção divina, para Deus continuar o projeto que ele tinha escrito para o seu povo de Israel. Sansão, ele é um homem tão de Deus, que com uma queixada de jumenta ele mata 1000 homens. Imagina nos filisteus, lá na Mesopotâmia, o que o povo está falando desse homem. Rapaz, a gente derrotou durante 400 anos aquele povo lá, mas não dá para ir não. Tem um tal de Sansão, um camarada cabeludo lá, rapaz. Eu não sei o que aquele homem arruma, mas ele pega uma queixada de jumenta na mão e matou 1000 dos nossos homens. Israel volta a ter respeito, volta a ter prestígio. E eu li uma coisa, irmão, que eu fiquei encantado com isso, pastores. Encantado. Está lá no livro de Juízes 13, versículo 24 e versículo 25. Irmãos, não tinha ninguém para ensinar Sansão. Repete comigo, ninguém para ensinar Sansão. Ninguém. Se você olhar para Paulo, Gamaliel ensinou Paulo. Se você olhar para Marcos, Paulo ensinou João Marcos. Depois Silas foi ensinado. Se você olhar para os apóstolos, Jesus ensinou os apóstolos. Eu olho para Sansão, ninguém podia ensiná-lo. Não tinha sacerdote, não tinha rei, não tinha profeta, não tinha. Aí eu li isso aqui, irmãos, eu fiquei encantado. Sabe quem que descia para ensinar Sansão lá no campo de Mané, chamado Mané-Dan, era o campo que ele descia, está no versículo 25. Sabe quem que descia para dar aula para ele? O Espírito Santo de Deus, irmãos. O Espírito do Senhor incitava. Na tradução original, o Espírito do Senhor ensinava Sansão. Quando em quando ele ia para o campo de Dan, entre Zorá e Estanol. E eu fui ler isso daqui, eu fui cavucando esse texto. Irmãos, de tempo em tempo, sabe o que Sansão fazia? Era o homem mais forte da época. Mas de tempo em tempo, ele saía sem falar nada para ninguém e sumia. Quando iam procurar, aonde que ele estava? Ele estava nesse campo aqui, chamado Mané-Dan, que ficava entre Zorá e Estaol. Aí quando eu li isso aqui, eu falei, Jesus, o Senhor é tremendo. O Senhor pegava Sansão, fazia Sansão ir para um campo sozinho, e o Espírito Santo descia. Sansão, pois não, Senhor. Pega o caderno e pega a caneta, Sansão. Senta aí que eu vou te dar aula hoje. Isso é tremendo, irmãos. Eu vou te ensinar como é que você tem que se portar. Eu vou incitar você a viver. E a Bíblia diz que Sansão, meu irmão, foi crescendo de uma forma tão tremenda que apesar desse começo, a gente começa a sentir uma profunda tristeza aqui. Porque a vida de Sansão começa a cair num contraste. Eu vou encerrar aqui que não vai dar tempo mesmo. Olha o contraste. Ele odiava os filisteus. Fala comigo, odiava os filisteus, mas amava as mulheres dos filisteus. Ele começa a cair em contradição. Tinha outra coisa. Ele era nazireu, mas ele já não tratava mais com seriedade o seu voto diante das circunstâncias que ele vivia, e acabava tocando em cadáver de leão, acabava escondendo dos seus pais que havia errado. Ele começa a viver em contradição. Os seus atos já não estão mais em concordância com as suas palavras.
Aí Paulo vem dizendo: com os lábios dizem, mas as atitudes negam. E isso aqui é seríssimo, irmãos, para todos nós que aqui estamos. Ele já está começando a viver em contradição. O que acontece com ele? Ele é um pequeno sol que brilhou intensamente, porém, ele foi perdendo o seu resplendor. O Senhor chamou ele e designou ele para libertar Israel da mão dos filisteus. Sabe como é que ele terminou? Como escravo, cego dos 2 olhos, dentro de um templo pagão. E foi assim o final da história de Sansão. Mas o que eu quero que você entenda é que o grande começo não garante um bom final. E aqui tem muita gente me escutando que já viveu o primeiro amor. E eu quero agora que você preste atenção só no que Deus está falando. Porque o Senhor disse para uma igreja lá na Ásia: vocês são bons obreiros, vocês sabem discernir os falsos dos verdadeiros. Vocês fazem obra, mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês abandonaram as primeiras obras. A Bíblia no original não fala primeiro amor, quem fala primeiro amor somos nós. A Bíblia fala primeiras obras, porque amor sem obra é hipocrisia. Não pode ser de palavras, tem que ser com obras. Eu não posso falar que perdoei, eu tenho que demonstrar o perdão. Então veja que ele começa a viver num contraste, a vida dele começa a não combinar mais. O sol vai se apagando aos poucos, a luz vai se apagando, o chamado de Deus vai ficando de lado. Por quê, pastor? Porque ele está distraído com outras coisas. E eu quero numa outra oportunidade falar sobre os 3 erros fatais que Sansão cometeu, que nós não podemos cometer. O primeiro, ele era um homem governado pelas emoções. Sabe aquele camarada emotivo? Crente não anda pela emoção, crente anda pela fé. Crente anda pela fé. Cuidado com as emoções, a flor da pele. Eu vou te mostrar isso numa próxima oportunidade. É muito grande o que eu anotei aqui. Segundo erro fatal que Sansão cometeu é que ele decidiu ser um homem sozinho e lutar de forma solitária. Até Gideão teve 300 homens como um juiz para lutar ao seu lado, e ele achou pouco 300 homens. Sansão, um camarada egocêntrico nessa altura do campeonato, achou que não precisava de ninguém e decidiu lutar as suas lutas sozinho. Não preparou ninguém para estar ao teu lado, não ensinou ninguém o que ele aprendeu. E por último, eu vou falar ainda, só para passar o melzinho na tua boca. Ele passa a não ser mais um homem íntegro. Íntegro significa inteiro. Repete comigo: inteiro. Agora aponta para alguém que está do teu lado e fala assim: Deus não te quer pela metade, nem 90%. Para Deus é tudo. Completa o resto, é tudo. Eu estou falando de você, de mim. Deus não me quer só aos domingos. Deus não me quer só quando o calo aperta. Eu estou pregando aqui que nós precisamos aprender que Deus nos quer por inteiro. Ele passa a não ser mais inteiro. Ele passa a ter reservas. Sabe reservas? Ele vai deixando coisinhas entrar, e essas coisinhas ele vai guardando, e essas coisinhas se tornam coisonas, e o final dele foi muito trágico. O que eu quero resumir a lição de hoje
Ninguém acorda numa segunda-feira, pastor Alcimar, e fala assim: estou desviado. Já viu alguém desviado? Já viu assim, baterista? É assim que desvia? Eu já fui desviado. Alcimar também já, não dá risada não, que eu sei da sua história, negão. Eu sei da sua história. Tem uma parte aí que eu estou sabendo, você também deu uma escorregada, não foi só eu não. O Leandro está rindo ali, irmão, porque já sabe. Ele sabe. Scheider está ali tocando hoje, está bonito, né, irmãos? Mas um dia eu fui buscar ele dentro de um bar. Eu estou falando sério, não é, Scheider? Rapaz, é um baterista, é um baixista que toca muito e tal. E eu conversando com os irmãos: cadê ele? Leva ele para a igreja. Não sei o que, fui na casa dele. Não está aqui, não está não. Onde que ele está? E o pai dele, o Zé Pedro, não está aí não, né? O Zé Pedro pegou e falou: olha, ele está ali naquele lugar, ele gosta de vez em quando de ficar ali, tomando um azinho, jogando um trenzinho lá, vai lá. E eu entrei lá dentro do bar. E graças a Deus que Deus entra dentro do bar para nos resgatar. Não foi, Chaidinho? O Zé não, né, Zé? Tem uns aí que se eu começar a falar, outro vai ficar feio, irmãos. Tem uns aí que rebolava, andava meio torto. Jesus fez a obra. O que eu estou pregando é que aqui não tem super santo, irmão. Tá vendo isso aqui, ó? É carne, isso aqui dói. É matéria humana. E o que eu vim pregar para você hoje é que o que a gente tem que entender é que no meio do caminho a gente vai tropeçar, no meio do caminho a gente erra, no meio do caminho somos abandonados, no meio do caminho a gente perde a fé, no meio do caminho a gente tropeça, até cai de vez em quando. É verdade que no meio do caminho a gente olha e alguém pega o nosso segredo, o nosso ponto fraco, rapa o nosso cabelo, mas deixam a raiz. Oh glória, aleluia. E melhor ainda é saber, irmãos, que Deus é o Deus da oportunidade. Deus está dizendo assim: te derrubaram, disseram que você nunca mais vai se levantar. Eu estou brincando com o Scheider pela liberdade que eu tenho, com o Leandro, estou brincando com o Alcimar, mas a minha mãe que está sentada ali desceu em favela muitas vezes, no meio de traficante. Chegava lá sozinha com um corcelzinho, no meio de homens armados com droga, eu falava: eu vim buscar meu filho. E eu 2, 3 dias virado com droga, com crack, com heroína, abaixava a cabeça, os traficantes olhavam: o que é isso? E eu falava: é a minha mãe, ó. E eu entrava naquele corcelzinho e a gente ia embora junto. Está aí hoje, me vendo pregar para ela. Isso é para mostrar, sabe o que? Que na obra de Deus não tem ninguém descartável. O Senhor está dizendo: a raiz está aí. Madaragal, a cérebro do como núbria. Você tenta se afastar, você tenta se isentar, você fica deslumbrado com as coisas da vida, mas a raiz está aí, ó, e está crescendo. Assim te diz o Senhor: a raiz está crescendo, a força está voltando. Oh glória. Alguém está dizendo e diz: não tem mais jeito para Moisés, então eu vou levantar Josué. Não tem mais jeito para Josué, eu vou levantar outro então, para que eu possa cumprir o meu propósito. Tem alguém aí que Deus tem propósito na vida? Deixa eu te ver. O Senhor está dizendo: a raiz está aí. Ah pastor, mas de vez em quando eu dou uns doisinhos, sabe? A raiz está aí. Pastor, de vez em quando eu estouro uns pinos ainda. A raiz está aí. Pastor, eu estou meio afastado e de vez em quando eu estou bebendo, mas a raiz está aí. Pastor, eu estou decepcionado com a igreja, eu me decepcionei com os meus amigos, mas a raiz está aí. Cortaram o cabelo, mas a raiz está crescendo. Tem alguém aí? Oh, aleluia. É um pinguço hoje, mas a raiz está aí. Oh glória. Por quê, pastor? Porque o projeto de Deus não morreu na tua vida. Porque o projeto de Deus na tua vida ainda está de pé. E o Senhor está mandando eu pregar, e eu vou pregar.
O Senhor está dizendo: por mais que você tenta ir para longe, tu vai, mas a raiz está aí ainda. Te cegaram, porque tem gente aqui que está cego, já não enxerga mais nada, tudo é legal, tudo pode. O Senhor está dizendo: arrancar os teus olhos, arrancar o teu cabelo, que é a honra, mas a raiz ficou. E o Senhor está dizendo: eu vou usar o pouquinho que restou para mim escrever uma nova história, para mim continuar o meu propósito. É verdade que Isaac não é igual a Abraão, é verdade que Jacó não é igual a Abraão, mas eu tenho um propósito com cada um, do meu jeito, na minha hora. E que bom que Deus me escolheu do jeito que eu sou. Que bom. E eu quero perguntar para você que está longe: